Ele falou 500 bi, né? O quê? Foi? Quando o Trump assume lá... Foi do projeto Stargate. Do projeto Stargate. Então, né? isso é super interessante também. Donald Trump assumiu, né? Foi inauguration, né? Foi inaugurado dia 20 de janeiro de 2025. No dia 21 ele faz o primeiro pronunciamento. E aí ele aparece com Sam Altman, da OpenAI, Larry Ellison, da Oracle, e o Masayoshi Ono, que é do SoftBank. E aí o Masayoshi Ono falou, nós vamos levantar 500 bilhões para criar uma inteligência artificial, para nós vencermos a corrida pela melhor inteligência artificial contra a China, para vencermos a China e tal. Esses caras todos, eles são contratantes de inteligência, a gente tem que saber isso, né? A gente olha o Elon Musk e fala, o cara é legal, joga videogame. Pagou, né? Sabe que ele pagou pro cara lá, né? Pagou? Depois descobriram, não sabia dessa não. Em 2025, os contratos federais da Palantir quase dobraram, chegando a 970 milhões de dólares. O Daniel Lopes vai te mostrar como a inteligência artificial, as redes sociais e os serviços de inteligência estão conectados desde o início. E por que o homem mais poderoso do Vale do Silício é alguém que você provavelmente nunca ouviu falar. They're not telling you everything. Se você vier acompanhando, faltava uma peça e essa peça pode ter se desenvolvido agora nos últimos anos, que é a tal da inteligência artificial, né? Você acha que ela é fundamental para juntar tudo isso e fazer isso aí funcionar? É vital. Essa manipulação aí, tudo? Como que vital porque para você contabilizar tudo que está sendo produzido numa região desse tamanho, que envolveria Groenlândia, Canadá, Estados Unidos, você precisa de um gerenciamento de dados fora do normal, né? Não tem como você contabilizar isso com o que a gente tem hoje. E uma outra coisa estranha que vai nessa linha também é quando o Elon Musk, eu ia falar Elon Musk cria, mas não foi ele que criou, foi o Howard Lutnick, que é o secretário do Comércio. O Howard Lutnick criou o DOGE, que é o Departamento de Eficiência Governamental, né? Que o Musk começa com esse discurso da eficiência, evitar corrupção, evitar desperdício. E aí, o que acontece? Ele traz a Palantir Technologies para dentro do sistema do governo americano. Isso tem algumas preocupações. Primeiro, porque ele vai acessar dados de saúde e dados pessoais da população americana toda. Uma empresa privada tendo esse acesso, seria um problema de LGPD, né? Em 2025, reportagens do New York Times e da Wired revelaram que a Palantir estava em negociações com o IRS, a Previdência Social e o Departamento de Segurança Interna para centralizar dados em uma única plataforma. Ex-funcionários da Palantir foram contratados diretamente pelo DOGE. A empresa nega estar construindo um banco de dados mestre, mas senadores de ambos os partidos expressaram preocupação. De dados pessoais, mas ele também, segundo alguns críticos falaram, eles pegaram esses dados todos e estão usando esses dados para treinar as inteligências artificiais deles, né? Não, isso aí é óbvio, 700 mil computadores. Imagina a base de treinamento que ele vai ter, né? Aí o né? Grok, né, o XAI, acaba tendo uma vantagem porque teve acesso a um banco de dados monstruoso, né? Fora tudo que circula no X, né? E alguns dizem que uma das grandes incentivos dele comprar o Twitter não foi proteger as liberdades, foi, na verdade, acessar as conversas, porque a gente sabe que existe aquela ideia de que a inteligência artificial na aprendizagem, ela bate numa parede, né? Que é quando ela já consumiu todos os dados que tem disponíveis. Ela precisa de coisa nova. Ela precisa de coisa nova, e a solução para isso é o BCI, né? Que é o Brain Computer Interface, que ela tá cérebro-computador. Ela tá no cérebro de alguém e o ser humano tá absorvendo dados 24 horas por dia, ela também absorve em tempo real, né? Que é aí que vem a Neuralink, né? É aí que entra o Neuralink e os seus respectivos concorrentes lá. Artigos do Washington Post e da Reuters documentaram que a XAI de Musk usou dados do X, antigo Twitter, para treinar o modelo Grok sem consentimento explícito dos usuários. Quanto à Neuralink, em janeiro de 2025 já havia 3 pacientes com implantes cerebrais em testes clínicos. Uma conspiração aí nessa parada aí, será que ele já não comprou o Twitter, já antevendo esse lance de fazer uma IA? Porque para nós aqui, meros mortais, né? Tudo bem, que IA a gente sabe que é um negócio que vem muito antigo, lá da década de 40, não sei o que, usa há muito tempo e tal, mas IA desse jeito aí que ela tá dominando o mundo hoje, que hoje a gente tem os caras das grandes... Quem que seriam os grandes caras? Os donos das empresas de IA, né? O dono da Meta, o dono da Anthropic, o dono do não sei o quê, né? Esses caras já não tinham essa visão? Será que o Elon Musk falou assim, cara, eu vou comprar esse Twitter aqui
Não por esse papo aí de igualdade, free speech. Liberdade de expressão. Né? Isso aqui eu deixo pra galera. Isso, é a Mas propaganda. eu vou comprar isso aqui porque eu já tô, daqui 3 anos, eu vou pegar isso aqui, vou fazer um sisteminha. Sim. Será que já tava com isso aí na... Eu acho que é difícil a gente saber, mas o que difícil. você acha? Não, mas quando... Existem artigos jornalísticos que acusam ele disso. Tá? Entendi. A gente não sabe se isso é fato. Mas eu não me recordo, mas matérias, por exemplo, do Washington Post, que é mais de esquerda, mais crítico, falando Elon Musk, cuidado do usuário do Twitter ou do X, ele só comprou para pegar seus dados, ou para analisar, estudar suas conversas. Mas aí é muito fácil porque a gente já tinha um caso dentro do Facebook que era isso, né? Total. Que já tinha estourado Com antes, certeza. né? Sim. Aquele problema todo lá, né? Que Sim. deu do Mark Zuckerberg com os dados Sim, e tal. Não sei o da quê. Cambridge Analytica, Cambridge né? Analytica. Na época da eleição. Então, assim, era meio que intuitivo você pensar o seguinte, pô, eu tô usando uma rede social. O Facebook era uma rede social. Então, basicamente, os caras vão pegar meus dados. Né? Com certeza. Isso principalmente para quem entende de onde que surgem as redes sociais. Porque a história é interessante pra caramba. Por quê? O 11 de setembro foi um grande antes e depois também, né? Foi um evento cisne negro ali que muda muita coisa. E depois daquilo ali, o Congresso americano conseguiu aprovar algumas novidades que, em nome da segurança, atropelavam algumas questões de privacidade. Então, a proposta era o seguinte: eles começaram um projeto chamado TIA, que é Total Information Awareness, né? Que é conhecimento total dos dados. E nesse projeto o objetivo era espionar o que estava todo mundo falando e fazendo para poder procurar terroristas e impedir que um novo 11 de setembro acontecesse. Colocar essa roupagem de segurança para poder ter acesso. Para poder ter a desculpa para fazer isso, né? Então a CIA estava fazendo isso junto com a DARPA e tal. E aí alguns senadores descobriram e começaram a falar: isso é ilegal, não pode ser feito. E aí eles tinham um projeto já na CIA chamado LifeLog. LifeLog, que era ter um banco de dados completo da vida de todo cidadão americano. Entendi. E talvez global, né? Se você estuda lá o que o Edward Snowden falou da NSA, né? E aí, quando o Congresso americano falou pode parar, acabou, foi eles mandaram parar no dia 3 de fevereiro de 2023 e o The Facebook, que era na época, né? Foi criado no dia seguinte, dia 4 de fevereiro. O programa LifeLog da DARPA foi oficialmente cancelado em 4 de fevereiro de 2004, a mesma data em que Mark Zuckerberg lançou o The Facebook em Harvard. A jornalista Whitney Webb documentou extensivamente as conexões entre agências de inteligência e a criação das grandes empresas de tecnologia. Então, assim, uma coincidência meio estranha. Aí, se você pega um artigo da jornalista Whitney Webb, que é The Military Origins of Facebook, ela vai mostrar o quanto de dinheiro público e de serviços de inteligência estava ali ajudando a construir não só o Facebook em 2003, com a desculpa de continuar o TIA e o LifeLog, só que no setor privado. Se você está curtindo assistir esse vídeo, então já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo sobre esse caso, que ainda tem muito o que ser explicado. E ela vai dizer que isso é uma constância, né? Sempre que o Congresso descobre que a CIA está fazendo algo que é ilegal, eles terceirizam para o setor privado, que o setor privado opera debaixo de regras diferentes, né? E foi nessa época que surge a Palantir Technology também, do Peter Thiel. Mas então aquela história do Facebook lá não existe, não? Parece que aquilo ali é uma parte da história, né? Segundo o Whitney Webb. Dele lá no quarto, dele lá em Harvard, teve a ideia, criando. Não é não, cara? Copiou um pouquinho a ideia do James Winklevoss, né? Isso. Então, não é isso, não? Acho que teve, mas todos eles tiveram incentivos e patrocínios, por exemplo, de a CIA tem uma incubadora chamada Incutel, né? Ah, sim. Não, o que eu acho, porque muita gente já falou isso pra mim, mas eu acho que isso aí, com certeza, o governo americano, ele direciona o que grandes universidades, por exemplo, tem que pesquisar, ou fazer ou desenvolver. Exato. E aí, dentro da universidade, o cara sabe quem é o cara, o crânio ali. Sim, bota dinheiro no cara. Assim, querendo ou não, o Zuckerberg pode falar dele o que quiser, o cara é inteligente, né? Burro ele não é. Burro ele não é, pelo menos ele era um programador, pelo menos o que consta na história dele, que ele era um bom programador. Sim. E ele era um cara destacado ali, então, ele... Vou pegar a história que eu já li o livro do Facebook que foi baseado no filme. O livro, O livro é legal pra caramba. E dizem que aquela história dele ter criado... A rede social, né? Isso, a rede social. Social Network. O lance dele ter criado aquele negócio antes e ter derrubado os computadores de Harvard, lá, o sistema, aquilo lá meio que chamou a atenção. Foi, claro.
Acende uma luzinha, os caras procuram ele. E aí procuram ele e aí aquela começam história a dar que grana. um cara faz uma grande invenção na garagem de casa, rapidinho alguém bate na porta e fala, irmão, o que é isso aí? Exatamente. Passa pra cá, né? E engraçado que em todas essas grandes coisas que você falou aí, que se conectou o pessoal da Palantir, o Peter Thiel tá em tudo, né? Tá em tudo, cara. Tudo. Como pode ser um cara que tá tão antenado assim? Esse cara manda muito. Eu acho que ele é um daqueles caras que mandam muito, mas não aparecem tanto. Apesar de que agora ele tá dando palestra sobre o anticristo, né? Peter Thiel é de fato uma das figuras mais influentes e discretas do poder americano. Cofundador do PayPal, primeiro investidor externo do Facebook, com $500 mil em 2004 que se transformaram em mais de $1 bilhão. Fundador da Palantir e do Founders Fund. Doou mais de $20 milhões para campanhas republicanas. E como Daniel vai mostrar a seguir, foi ele quem escolheu o vice-presidente dos Estados Unidos. Não sei se você viu. Ele deu uma palestra exclusiva lá em São Francisco para poucas pessoas e uma palestra na França. Mas a gente sabe que Mas ele eu acho trata. que a intenção dele nem é aparecer. Não é não. É agir mais nos bastidores, Claro, será que não? Com certeza. Então, deixa o Elon Musk, deixa o Sam Altman, Exato. deixa o Zuckerberg, que eles gostam disso. Sim. E eu fico aqui atrás, Exato. Né? Então, pra mim, o Peter Thiel é um dos caras mais misteriosos e mais poderosos que Isso são que eu ia pouco perguntar. falados. Você acha que ele é um dos caras mais poderosos que tem? Muito poderoso. Eu vou dar um exemplo. O Peter Thiel... deixa eu tentar não dar um spoiler, já fazendo criar um suspense. O Donald Trump, na primeira gestão, ele teve uma relação muito problemática com o Mike Pence, que era o vice. Né? Porque ele tinha na mente dele a certeza que ele tinha vencido as disputas lá de 2020 e ele precisava do apoio do vice para chancelá-lo nisso. Porque na legislação americana, e isso é bem diferente da nossa, o verdadeiro presidente do Senado nos Estados Unidos é o vice-presidente. O vice-presidente autoriza alguém do Senado para fazer esse papel. Ele pode assumir a hora que ele quiser as votações e ter um voto de Minerva, por exemplo. O J.D. Vance já fez isso algumas vezes. Ele foi ao Senado e empatou alguma votação que era importante para o Trump. Ele foi lá e deu o voto para desempatar. Então, o Trump falou, você é o verdadeiro presidente do Senado, você não vai chancelar essas eleições. Aí ele falou, vou chancelar. Ele falou, não vai, vou. Aí chancelou. Então o Trump ficou irado. Poxa, você me traiu e tal. O cara, eu não vou fazer isso. Então, primeiro, o Trump teve um sério problema com seu vice. Ele não ia escorregar nessa mesma casca da banana. Aí quem ele escolhe como vice? Um senador de primeira viagem, um jovem que ficou famoso porque escreveu um livro contando sua história lá, Hillbilly Elegies, né? Que virou um filme da Netflix, né? Que eu esqueci como é que é em português. E um cara que, assim, quem não conhece fala, esse garoto surgiu de onde? Quem é esse garoto que tem tanta força que virou vice-presidente da nação mais poderosa do mundo? Aí você precisa entender a história de Peter Thiel. Peter Thiel, ele chegou a estudar em Yale, ele fez uma especialização em Direito, e ali ele conheceu o J.D. Vance conheceu o Peter Thiel ali. E o Peter Thiel chama ele para trabalhar junto, fazendo algo que ele já depois começou a fazer explicitamente com um projeto chamado Founders Fund. O Peter Thiel ele tem um projeto que ele encontra jovens talentos nas universidades e tira esse cara da universidade e puxa para trabalhar com ele. O Vitalik lá do Ethereum, ele fez isso. O Ethereum é uma fabricaçãozinha do Peter Thiel também. O cara é pupilo dele. A Nária Capital de J.D. Vance recebeu investimentos de Peter Thiel, Eric Schmidt e Mark Andreessen. O Thiel Fellowship, programa que oferece $100 mil para jovens abandonarem a faculdade e empreenderem, já formou fundadores do Ethereum, da Figma e de dezenas de startups bilionárias. Porque, na verdade, o PayPal foi um dos primeiros sistemas de pagamento digital que existiram, né? Fora os outros que eram das agências de inteligência que são mais antigos. Fazendo só um parênteses nesse negócio de PayPal, você vê que já conecta ele com o Elon Musk, né? Já conecta, lá direto. Atrás, né? Eles começaram lá, que era Confinity, né? O nome da empresa. Isso. Aí o Musk tinha o X.com, né? X.com. Aí juntou, virou PayPal, né? Que eles venderam depois, né? Juntaram a grana. Então, esses dois já estão juntos há um tempo, né? E tem uma conexão meio sul-africana curiosa, porque Peter Thiel é alemão, mas morou muitos anos lá na Namíbia, na África do Sul, por causa do pai, que era engenheiro. Mas o David Sachs, que também é da máfia do PayPal, né? Um dos fundadores, junto com o Reid Hoffman, entre outros, ele também é sul-africano. Então, 3 caras
importantíssimos na tecnologia hoje vieram da África do Sul, né? Olha só, Então tem um bonde da África do Sul ali que é forte. Pesado. Então o que acontece? Peter Thiel, usando essa estratégia do Founders Fund, que é muito semelhante ao projeto Young Global Leaders do Fórum Econômico Mundial, que é esses jovens líderes globais, que Macron, vários... O próprio Elon Musk, né? Javier Milei, todos eles passaram por esse treinamento do Fórum Econômico Mundial. Então ele pega o J.D. Vance e começa a trabalhar em cima do J.D. Vance. J.D. Vance começa a trabalhar no... Eu não sei se é no Mithril Capital. Acho que é Mithril Capital, porque o Peter Thiel tem vários projetos, né? Uhum. Além do Mithril Capital, ele tem o Thiel Capital. Mas ele coloca o J.D. Vance na Mithril Capital e ele começa a trabalhar ali no mercado, tal, gerindo os investimentos do Thiel. E aí depois, o J.D. Vance cria uma empresa chamada Naria Capital. E essa empresa tem fortes investimentos na área de biotecnologia, de ciências biológicas. E nessa empresa, ele cria essa empresa com patrocínio de Eric Schmidt, que era o CEO do Google. Você fala, cara, como é que um jovem, que assim que ninguém conhece, tem patrocínio do bilionário Eric Schmidt? Você fala, eles estão preparando esse garoto para ser algo importante. Né? Esse aqui é o meu garoto, é o meu pupilo, né? Uhum. Então, na verdade, quem consegue encaixar J.D. Vance como vice foi o Peter Thiel. Peter Thiel é tão poderoso que ele escolheu, segundo essas leituras, o vice-presidente americano. Foi por causa disso. O Peter Thiel e o Elon Musk e o Tucker Carlson, que é o jornalista, todos eles falaram, se você botar o J.D. Vance, a gente desce a lenha te apoiando aí. E aí, quando ele aceitou, o Elon Musk foi lá e botou 250 milhões de dólares na campanha do Trump. Os números confirmam a análise do Daniel. Elon Musk doou cerca de 277 milhões de dólares ao Comitê America PAC durante a campanha de 2024, a maior doação individual da história eleitoral americana. E a Palantir colheu os frutos. Em 2025, fechou um contrato de 10 bilhões de dólares com o exército americano e suas ações subiram mais de 200% após a eleição de Trump. Campanha, né? Então, foi o pedágio que o Trump teve que pagar para contar com o apoio do Vale do Silício, foi o J.D. Vance. Entendi. Quem que escolheu isso e fez isso? Peter Thiel escolheu o vice-presidente. Você imagina quanto que é, se você fosse botar no papel em número? Se perguntar aí pra galera, pouca gente vai saber qual que é a cara do Peter Thiel, cara. Não sabe. E o cara não é bobo não, tá? O cara é filósofo, ele... É o certo ficar meio no bastidor, né? Então... fica ali só, né? Só nas rédeazinhas, né? E é por isso que quando o Trump assume agora o segundo, ele fala aquele investimento gigantesco em IA que ele ia fazer, né? Exato. Vai fazer, né? Não, na verdade, quando o Trump venceu, eu sou sócio de uma empresa de investimento também, né? Falei pra galera, Palantir Tecnológica vai explodir. Eles não acreditaram. Não, já tá nas máximas. Eu falei, poxa, cara, bota um pouquinho então do portfólio, que a gente tem uma carteira nossa que a gente tá, né, fazendo. Ganhamos pra caramba, porque Palantir explodiu, entendeu? Teve um crescimento absurdo. Por quê? O pagamento do apoio, pô. Claro. Botaram Palantir em tudo. Não tem almoço grátis, né? Na verdade, o ICE, que é a Polícia de Imigração, todo o sistema automatizado que eles usam é da Palantir, poxa. São contratos multimilionários ali. E aí esse lance dele ter falado lá, quanto que ele falou? 500 bi, né? O quê? Foi? Quando o Trump assume lá... Foi do projeto Stargate. Do projeto Stargate. Então, né? isso é super interessante também, eu tinha esquecido. Donald Trump assumiu, né? Foi inauguration, né? Foi inaugurado dia 20 de janeiro de 2025. No dia 21 ele faz o primeiro pronunciamento. E aí ele aparece com Sam Altman, da OpenAI, Larry Ellison, da Oracle, e o Masayoshi Ono, que é do SoftBank. E aí o Masayoshi Ono falou, nós vamos levantar 500 bilhões para criar uma inteligência artificial, para nós vencermos a corrida pela melhor inteligência artificial contra a China, para vencermos a China e tal. E é importante falar de Larry Ellison, porque Larry Ellison é o cara da Oracle, né? Apesar de que o filho dele é dono da Paramount, né? Quase todos os meios de comunicação agora estão na mão do filho. Agora, Larry Ellison, que criou a Oracle, na verdade, a Oracle é um projeto chamado... Era um projeto chamado Project Oracle, que era da CIA. A origem da Oracle na CIA é um fato histórico. Em 1977, Larry Ellison e 2 colegas fundaram a empresa usando um contrato da CIA como primeiro cliente. O projeto se chamava Oracle e envolvia bancos de dados relacionais para a inteligência. Hoje a Oracle vale mais de 400 bilhões de dólares e Ellison chegou a ultrapassar Musk como o homem mais rico do mundo em outubro de 2024.
Que era um projeto de usar banco de dados para espionagem. Né? Para quem eu trabalhei muito banco de dados da Oracle. Então, aí... Você vê, todos os dados de petróleo do mundo estão nos com bancos eles, de dados né? da Oracle. Então, todos. É muito poder também, né? Muito também. O Larry Ellison, em algum momento... Não sei se foi já nesse ano, ele passou o Musk, né, como o primeiro mais rico do mundo. Porque o cara é outro que fica nos bastidores, mas manda muito também. Manda muito. Manda demais. Então, o Larry Ellison, ele assume esse projeto da CIA, mais uma vez eles terceirizam para o setor privado, e a Oracle, durante muitos anos, a CIA foi o único cliente da Oracle, poxa. Também precisava de outro, né? Então, assim, esses caras todos, eles são contratantes de inteligência, a gente tem que saber isso, né? A gente olha o Elon Musk e fala, o cara é legal, joga videogame, né? É um dos maiores do mundo no Diablo, né? Pagou, né? Sabe que ele pagou pro cara lá, né? Pagou? Depois descobriram, não sabia dessa, não? Depois descobriram. Queimação de filme. Descobriram que ele pagou pro cara ir lá e jogar pra ele. Jogar com a senha dele. Que aí ele fazia umas perguntas pra ele não sabia nem do que era o jogo e tudo. E ele passou uma vergonha disso aí, viu? Do Diablo lá. Eu não tinha visto essa não, Passou uma vergonha. Vida. Eu tava pensando, quando é que alguém vai desmascarar isso? Porque o cara não tem tempo pra ficar jogando. Desmascararam eles, desmascararam. Meu Deus. Mas também tem problema, não, faz parte, né? Mas o jogo é esse aí, o jogo né? Ganha o mais malandro, né? Então, cara, eu não lembro agora onde a gente tava aí. Não, ia falar lá dos 500 bi lá, do Stargate. Aí lá. Eu falei do Larry Ellison, que é um cara também super misterioso, né? Que é um cara que é filhotinho da CIA. Aí você vê que o primeiro projeto que ele anuncia é um projeto de tecnologia, ou seja, ele já está ali dando uma satisfação de todo esse apoio do Vale do Silício que ele recebe. Mas uma coisa curiosa que gerou muita polêmica foi quando ele chama o Larry Ellison para explicar como essa tecnologia poderia ser aplicada. Aí ele fala que eles vão associar a inteligência artificial com biotecnologia para achar a cura do câncer, né? Para usar isso na área da saúde. Aí a galera já começa, isso aí tá me lembrando, Eu Sou a Lenda, lembra com o Will Smith? Sim. O projeto Stargate é real e representa o maior investimento privado em IA da história. A fase inicial envolve 100 bilhões de dólares, com promessa de chegar a 500 bilhões em 4 anos. Os data centers já começaram a ser construídos no Texas. Para quem investe, isso significa as empresas ligadas a esse projeto, Oracle, OpenAI, SoftBank, e a própria Palantir indiretamente, estão no epicentro da próxima grande onda de valorização do mercado. Estavam usando um vírus, acho que não lembro qual vírus que era, da catapora, para tentar criar um vírus que comesse as células cancerígenas e transformou o mundo inteiro em zumbi, né? Quer dizer, os que sobreviveram, né? 90% da população morreu, os que sobreviveram viraram zumbis. Os caras aí, esse negócio de inteligência artificial para tentar achar a cura do câncer, a gente já conhece histórias que termina meio mal. Começou, a galera ficou desesperada, né? Bom, vamos lá. Primeiro, a Palantir. Em 2025, os contratos federais da empresa quase dobraram, chegando a 970 milhões de dólares. Em agosto de 2025, fechou um contrato de 10 bilhões com o exército americano, o maior contrato de software e dados da história militar dos Estados Unidos. A Wired e o New York Times documentaram que funcionários do Doge de Elon Musk usam a plataforma Foundry da Palantir para centralizar dados do governo. A Palantir nega estar construindo um banco de dados mestre, mas senadores republicanos e democratas já expressaram preocupação. Segundo a tese sobre o Twitter, o Daniel tem razão ao levantar a hipótese de que a compra serviu a interesses de IA. A EcoSAI de Musk confirmou que usa dados do X para treinar o Grok. Os termos de serviço foram atualizados em 2023 para permitir isso, antes mesmo do lançamento público do modelo. Quanto à Neuralink, os testes clínicos avançaram e a empresa já tem 3 pacientes com implantes em funcionamento. O projeto Stargate. 500 bilhões de dólares prometidos para IA Sam Altman, Larry Ellison e Masayoshi Son à frente. A Oracle, que nasceu como projeto da CIA nos anos 70, agora está no centro do maior projeto de inteligência artificial do planeta. Para quem investe, a mensagem é clara. O dinheiro está seguindo a IA, e a IA está seguindo a inteligência.